Ao canal AT Play TV, o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação, para mais um episódio da Redação. Esse quadro, a gente aproveita as autoridades, as personalidades, as pessoas públicas que visitam, fazem uma visita à redação do Jornal Timoneiro, que é algo bem comum no dia a dia, e aproveita e traz eles aqui para o estúdio do AT Play TV, que é junto da redação do Jornal Timoneiro, para bater um papo, aproveitar para pegar e colher informações de assuntos do momento que estão na atualidade com essa nossa visita. E hoje a gente recebe o vereador Juarez Roy, do Progressistas, no seu 7º mandato, vereador aqui de Canoas. Boa tarde, vereador, obrigado pela visita. Boa tarde, muito obrigado e parabéns pelo programa, né? O Timoneiro sabe que eu sempre fui apaixonado, nosso grande amigo Jorge Weck, que eu conheci em 1978. No apartamento, vim aqui falar com ele, que queriam, naquela época eu estava com o adesivo do Jorge Weck do Giacomazzi, e tinha um candidato, um delegado de polícia, né, da Arena, me transferiram para o interior porque eu estava com adesivo de propaganda contra o governo. E aí me socorri do grande Jorge Wecht e não fui transferido para o interior. Faz muita falta, né, Jorge? Perseguição política naquela época. É isso aí. O Jornal Timoneiro está completando, na próxima semana agora, 58 anos. 58, né? Vi ali até os 60. E estamos construindo as matérias, estava agora em reunião de pauta, o Marcelo Grisa, Simone Dutra estão lá construindo as matérias, contando essa história, falando do Tonito, do Jorge Weck, de vários que passaram por aí. Mas, Juarez, não tem como a gente falar de outro assunto, talvez não só porque a gente está próximo ainda da data, mas porque possivelmente falaremos disso pelos próximos meses e também pelos próximos anos, com as repercussões que essa maior tragédia climática, mas também social e humana e econômica que já afetou a cidade de Canoas. Não porque a água nunca tinha vindo aqui, já tinha, mas porque não morava tanta gente nas zonas que foram inundadas. Então, com 7 anos, né, 7 mandatos, quase 30 anos de Câmara de Vereadores, tu conhece a cidade muito bem, né? Conhece, já discutiu muitos assuntos, já discutiu inclusive questões de inundação, cheia, chuva, né? Eu queria começar te perguntando assim, tu que tem essa experiência de cidade e de política, te passou alguma vez na cabeça que ia viver uma coisa dessa? Foi uma coisa inacreditável, né? Minhas 2 irmãs nasceram aqui, né? Em 54, né? Rio Branco. 53 e 54. Mas veja bem, essa questão do alagamento, não é alagamento, inundação provocada pelas barragens, né? Tem que ser bem examinado isso. Precisa ação do Ministério Público Federal e Estadual para examinar, porque senão o Canoas vai ter. E eu há muito tempo estou falando, e vi o Timoneiro agora, do prefeito falando em buscar dinheiro federal. Já em maio, no final do mês de maio, eu disse na tribuna que se não vier de 2 a 4 bilhões de reais, não vamos resolver os problemas da cidade. É grave. O dique da Matias, o dique do Mato Grande, que não existe, o dique da Rio Branco, o dique de Niterói. O dique da Rio Branco tem um problema também. Como fazê-lo? E as pontes que estão abaixo? Como tu faz o dique até ali? E a água vai continuar entrando, então se tiver uma inundação, porque foi inundação e não foi a chuva. Teve chuva, mas nenhuma água anda na rapidez que andou, causando mortes e perdas irreparáveis. A sociedade de Canoas, lá do oeste, está liquidado. As empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Umas e centenas não voltarão mais. E as casas destruídas. E esses 5 mil é gorjeta, esses 5 mil não dá para nada. Reconstrução com 5 mil não. Reconstrução é com 40, 50 mil. Teríamos que ver o BRDE, o Banrisul, irmanado, aqui o governo federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, para realmente trazer solução. Não trouxeram nada, só migalhas. Por isso Canoas anda assim. Lá em maio, só agora o prefeito acordou, descobriu, e eu, sem ser técnico na área, lá em final de maio eu já dizia, que se o governo federal não vier para a briga, Canoas, o lado oeste, vai continuar sofrendo por décadas, porque o prejuízo foi irreparável. Vidas se perderam, isso é muito grave. Mas a cidade do lado oeste foi destruída totalmente. Essa limpeza demorada, isso aí a população está revoltadíssima. Há um sentimento de raiva da população. Porto Alegre, com 100 e poucos milhões, resolveu a questão, já está limpa.
e com 600 maquinários. Aqui com 300 milhões, a cidade ainda está muito suja. Isso tudo repercute na questão moral, questão social. As pessoas estão muito sofridas, estão demasiadamente sofridas e sem solução ali na frente. Não estou vendo solução efetivamente. Essa questão dos diques primeiro, vereador, para a gente ir passando por várias, né? Tu falaste sobre várias. Se não estou enganado, pelo que eu conversei com alguns técnicos da prefeitura, aquela ponte ali em cima do rio Gravataí, ela tem 7,2 metros. O que limitaria por si só aumentar os diques a isso, nesse atual momento, né? Então, assim, eu diria que talvez tecnicamente, né? Não sou técnico, mas não tem como fazer acima de 7,2 porque tu não pode ficar acima da ponte, teria que aumentar a ponte, né? Então, e não adianta ter em outras regiões 7,5 ou 8 metros se ali for 7,2, que é o problema da Cassol ali, que inclusive também acho que é algo que teremos que avançar para descobrir como é que ficou daquele jeito. Se foi uma obra da própria Cassol, se foi uma obra da Transpetro, porque tem, exatamente naquela calçada ali tem encanamento da Transpetro que passa. Essa discussão, o prefeito anunciou, mas ainda não botou para fora tecnicamente. Essa discussão, pela sua experiência e o que tem acontecido na Câmara, ela vai passar pela Câmara de Vereadores, a discussão técnica? Como é que normalmente acontece? E o que o senhor imagina que vai acontecer nessa discussão do aumento dos diques? Eu acho que tem que ter discussão mais técnica, não política, né? Uhum. Tem que chamar de uma vez essa questão muito grave da cidade. Muito grave mesmo, né? A questão lá do Niterói, Unifértil, ela está do lado do rio. Está depois do dique, que é a rua Sebastião Barreto, né? E aquele valão ali. A segunda inundação em Niterói, pessoas tiveram casas invadidas 2 vezes em Niterói sem na realidade tinha ainda 1,5 metro de rio sobrando, e teve, porque a água não veio do rio, veio do valão. As casas que foram inundadas do valão, porque tiraram os equipamentos de 7 máquinas das casas de bombas, só 3 funcionando. Na número 2, de 3, uma. E aí a canalização, mangueirinhas pequenas, causaram inundação. Na quinta-feira, que deu a segunda inundação em Niterói, foi por total incompetência. Tiraram o gerador e tiraram as mangueiras porque acharam que estava tranquilo. Erro de cálculo. Lá tinha um rapaz, um não técnico, só cuidando para ninguém mexer, estragar alguma coisa. Só tinha uma casa, um motor. Ali em Niterói, além da chuva forte, né? Porque o rio não extravasou. Não. Mas a chuva foi forte. Mas Rio Branco, muito alto, botou água pelos bueiros e pelo valo, também, né? Exatamente. Embaixo do viaduto ali embaixo do viaduto tinha um lugar que jogava água para dentro de Niterói. Exatamente. Aquilo ali foi várias ligações recebi pela preocupação ali do viaduto, né, da Rio Branco. A água jorrando lá de Niterói. Jorrava por baixo ali naquela praça. Mas não inundou, só, claro, causou problemas sérios. Agora, lá do lado do valão, na João de Barro, aí sim teve prejuízo, aquelas pessoas que moram ali perto tiveram suas casas inundadas, não a 2 metros de altura, né? Como foi no resto da cidade, 50%, mais de 50% da cidade afetada, e realmente a gente vai pelo lado oeste, vai na Matias, na Rio Branco, no Mato Grande, Vila Serne, Harmonia, Fátima e Rio Branco, a gente vê o caos ainda tomando conta, as pessoas sofrendo, chorando, né? Realmente é uma perda inacreditável e o poder público está muito omisso. O governo federal, aí tivemos a Lava Jato, aí teve gente ganhando aí 1,2 bilhão de honorários como advogado, e eu não vejo a cidade precisando dessa migalha perto do governo federal, na minha opinião, é migalha de 3 a 4 bilhões de reais para solucionar e recuperar a cidade. Acho também que o BRDE e o Banrisul e esses bancos, os bancos federais, a Caixa e o Banco do Brasil, teriam que trazer um conjunto de financiamento em torno de 50 mil reais para cada família, com 2 anos de carência, a 300, 400 reais, para realmente essas pessoas se recuperarem. Com menos disso, tu não recupera um telhado, não recupera uma parede, não pinta, não faz um piso, não arruma os banheiros nem os móveis. Não tem como. As pessoas estão desempregadas, estão agora sofrendo duplamente. Então isso é muito triste, ver as pessoas chorando, se emocionando. Ainda agora, ainda hoje, tratei com uma pessoa que chorou no telefone dizendo que não tem nada em casa. É lamentável. Não, eu tenho visto muito isso e concordo. Não tem como, esses 5 mil. Primeiro que, inclusive estamos pautando isso, estávamos agora numa reunião de pauta falando sobre isso, né? Muita gente em análise sem saber o que aconteceu que não recebeu, né? Os 5.100. Tem mais isso, né? Tem muita gente que não sabe o porquê que trancou. Eu atendi agora
um caso inédito. Um homônimo, Juarez, inclusive, meu tocaio, o cara botaram o mesmo CPF dele lá no Nordeste e ele é tido como morto. Além de não receber, cancelaram o CPF dele. Olha só que coisa. E agora eu estou fazendo a ação judicial para a declaração que ele está vivo. Vou buscar a ação declaratória para que o juiz determine e envie à Receita Federal a reativação do CPF dele. O nome igual, data de nascimento completa igual. Então o sistema deve ter alimentado o nome, a data de nascimento e o CPF foi automático. O do Juarez aqui de Canoas. Então, atendi agora. E não tem um canal de comunicação para falar com ninguém sobre isso, né? A mesma coisa dos 5.100. Além de não receber, né? Não tem com quem falar, né? Nós temos aqui o caso da casa, né? Aqui da casa do Timondeiro, a Marta sofreu isso. Não está recebendo porque dizem que ela recebeu já. Não recebeu. Então, assim, milhares de casos. Assim. Isso daí. Além de ser pouco, tem a falta de comunicação, né? Não tem como mandar um e-mail. Não, e para muita gente, eu tenho procurado em todas as entrevistas salientar isso, porque tem muita gente que está sendo ajudada por outras pessoas, por instituições, com coisa que está chegando de fora. Continuem mandando, porque isso está fazendo a diferença e não está sendo suficiente. A tragédia está em curso. A tragédia está em curso, as pessoas estão sofrendo muito para voltar, muitas vezes voltando para suas casas, né, vereador? Mas ainda levando muito tempo para transformar aquilo num lar, porque não tem um sofá para sentar, muita gente dormindo com essa umidade, com esse frio, com o colchão direto no chão, sem uma cama para levantar, então a coisa está muito triste. Eu queria aproveitar para lhe perguntar, porque tu és comissário de polícia, né, tem uma relação forte com as forças de segurança, e a gente viu nessa tragédia, eu acompanhei muito em loco do que estava acontecendo e as redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, teve muita desinformação e até campanha contra as forças de segurança, motivado talvez por algumas pessoas que estavam com má fé, mas também muitas pessoas que estavam indignadas e nervosas, ali, desesperadas no calor da situação. É compreensível. Mas eu sou testemunha de que as forças de segurança foram insuficientes, mas trabalharam muito. Os trabalhadores trabalharam muito. Né? Os operadores da segurança trabalharam muito. Eu, por exemplo, nunca tinha visto tanto policial civil na minha vida como eu vi durante a enchente. Trabalharam demais na linha de frente. Alguns lugares eram só polícia civil, inclusive. Mas eu queria lhe perguntar em relação, assim, a participação da população foi fundamental, porque não ia ter como só forças de segurança dar conta da enormidade do que foi. Né? Muito grave. Ao mesmo tempo, elas não tinham treinamento nenhum, elas foram aprendendo tudo automaticamente e organicamente no desespero, né? A nossa defesa civil, ou as forças de segurança, ou a defesa civil do Estado, não podia aproveitar esse momento e, de repente, fazer uma espécie de treinamento, bombeiros civis, formar bombeiros civis, brigadistas, para que a gente ficasse mais bem preparado? É verdade. Sabe que eu até apresentei na Câmara um voto de louvor, e não, obviamente, não trouxe os policiais por período eleitoral, pode ser interpretado como campanha antecipada, né? Nem sei se vou concorrer, nada definido ainda, a gente está à disposição do partido, né? Isso tudo, existe a pré-candidatura, que nós todos somos pré-candidatos do partido, mas nada definido ainda de forma realmente cabal. Mas vejam que a delegacia Draco ali, os policiais, 10 policiais, estavam lá na delegacia e tiveram a previsão de que a coisa podia ser pior, e foram na mesma noite e socorreram centenas de pessoas com a viatura, sem roupa adequada, com tênis, calça de brim, andando na água e salvando pessoas. Né? Até foram motivos, e a segunda DP também, a Niterói, que eu acompanhei mais de perto, também entregando donativos, participando ativamente. A Polícia Civil e a Brigada Militar, então, agiu muito rápido, com um efetivo muito abaixo. Eu gosto de dizer sempre, viu? Em 1977, quando eu entrei na polícia, há 47 anos atrás, a Polícia Civil tinha 5.000 homens. Continua tendo até hoje 5.000 homens. Em 1977, a Brigada tinha 35.000 brigadianos. Tem 18 agora. Então, veja quanto o crime evoluiu. E Canoas, me parece que é abandonada um pouco pelo Estado, pelo município. O prefeito atual, em 12 anos, não comprou uma única viatura até hoje para a Polícia Civil. Uma moto. O governo passado comprou aí 45 viaturas, motos, 12 motos, investiu, segunda companhia, que foi uma ideia nossa lá da comunidade, um brilhante prédio, né? E no resto, a 4ª DP não tem sede própria.
A primeira DP não tem sede própria, né? A Delegacia da Mulher, a DEAN, não tem sede própria. Então, falta muito na segurança pública investimento verdadeiro, que é via homens e mulheres, mas investimento na questão estrutural. Não se compra viaturas, não se compra equipamentos, não se dá condição. O Concepo está vendo navios há mais de um ano, que era aquele quebra-galho de um vidro que quebra, de um pneu cortado. Que tinha um fundo lá, né? Tinha De um manutenção que podia... Há um ano e meio, a Brigada e a Polícia Civil não recebem. Então, isso é muito vergonhoso na segurança pública. Então, a gente vê os colegas se dedicando, buscando doações para trabalhar. Ora, se tu vai trabalhar numa empresa, a empresa tem que te dar estrutura. Me parece que a segurança pública, né, às vezes é deixar de lado. Tem uma brincadeira que há muito tempo foi feita, e aí eu gosto de relatar, né? Quando troveja, dá a tempestade, rezemos a Deus. Quando somos assaltados, nos socorremos da polícia. Quando passa a tempestade e passa o medo do roubo, às vezes espraguejam os dois, né? Esquece de Deus, esquece da polícia. E parece que o Estado às vezes dorme. E o município dorme muito. Ah, paga aluguel, paga, mas isso não é suficiente. Nós temos que ter equipamentos. Eu tive a honra de chefiar 4 delegacias. Niterói, trabalhei 20 e poucos anos, mas chefiei por 4 anos. A 4ª DP, né? A primeira DP é a DPPA. Então, conheço bem o que nós precisamos. E a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, está fazendo um belo trabalho. Agora, em caso recente, não um caso assim que mexeu com o bem maior que a vida, mas isso a polícia tem sido eficiente, o latrocínio, graças a Deus, está baixo, e o roubo à mão armada com prisões, investigações, quadrilha. O exemplo do golpista, né? Aproveitando os meios de comunicações, o Nego Di apresentou um golpe aí. Imagina ouvir, que nem foi ouvidos e depoimentos na primeira DP de mais de 250 pessoas. Um inquérito gigantesco, e agora foi decretada a prisão. E tem mais o golpe das rifas que ele fez. Então, tomara a Deus que o Poder Judiciário se manifeste. Mas se manifeste num caso grave. Não naquelas punições de 8 de janeiro, 17 anos, 15 anos de prisão, que eu acho um verdadeiro absurdo, né? Absurdo. Em Canoas nós temos um caso de um menino com tornozeleira, onde eu vi o relatório do delegado dizendo que ele não cometeu crime porque ele não estava no local, apenas compareceu lá, mas não estava nem no Planalto, né? Está com tornozeleira, se recolhendo todo dia às 8 da noite, 10 da noite, e fim de semana tem que se recolher para sua casa. Ele era vendedor, não pode mais trabalhar. Então vejam como às vezes a gente torce que o Poder Judiciário realmente seja eficaz. Nesse caso desse golpista, foi eficaz. A polícia fez um belo trabalho, parabéns à primeira delegacia de Canoas por ter feito esse trabalho. Foi a primeira DP que chefiou toda... O delegado Marcos Guns, os colegas ali, comissário Vanderlei Maia, chefe do cartório, o comissário Ara, que eu me lembro agora de cabeça aqui, também um colega de muitos anos, fizeram um belo trabalho ali na primeira DP. Falando nas DPs, eu recebi aqui quinta ou sexta, agora não me lembro, mas está aqui no nosso canal, você pode procurar. Conversei com o Coronel Gonçalves, que é o coronel do CPM, né, do Policiamento Metropolitano, e ele falou um pouquinho sobre as companhias aqui do lado oeste. Como é que estão os prédios da Polícia Civil? O senhor sabe dizer como é que está? Eles foram perdidos, mas os policiais estão operando também no lado leste, aqui nas outras delegacias? Não, a 4ª DP já voltou a funcionar. Já voltou? Está funcionando em pleno vapor, né? E a primeira DP, que antigamente está aquele terreno abandonado, que o Estado podia vender e reverter em viatura, terreno nobre ali na frente do shopping, né? A primeira DP é aqui no centro. Tá aqui então no não foi centro, afetado. não está mais lá. Só a 4ª DP. A brigada, sim, o da Matias, lá, a companhia da Matias não tem mais condições de ela já estava muito... Já era uma... de tijolo, problemática, né? Aí que tá, é o que eu digo, tem que investir. Sem viaturas e sem prédios, não se faz. E várias viaturas ficaram no pátio lá, uma pena. Eu passei pelo Guarani, passei pelo bairro quando estava alagado ainda com o Guarani, e tinha muitas viaturas que ficaram no pátio. É uma pena mesmo. Vereador, quero aproveitar, eu vi que tu fizeste um vídeo sobre um assunto que a gente tratou aqui. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu fui até o bairro Niterói, né, e fiz um vídeo lá da Praça Dona Mocinha, porque tinha muita gente preocupada sobre uma questão ambiental lá de um vazamento de cromo no bairro que aconteceu anos atrás.
e que com a inundação acabou sendo reavivado aí. Eu vi que o senhor conversou com os titulares da FEPAM, com o presidente da FEPAM, com o diretor técnico. Não há nada. Eu quero aproveitar essa oportunidade para o senhor passar uma atualização do caso, por favor. Com muito prazer, bem lembrado. Infelizmente, até critiquei bastante ali, eu sou assim, não adianta. Pau torto, nasceu torto, morre torto. Eu sou positivo e sou de dizer a verdade, doa em quem doer. Foi feito um vídeo aproveitador, um vídeo muito, eu diria assim, de mau gosto e de promoção pessoal de um pré-candidato. Alertando ainda, as casas estavam alagadas. Cuidado, em Niterói, só faltou a música do Fantástico, aquela, né? Do Fantástico não, do Jornal Nacional, né? Aquela coisa assustando. Ai, a água está toda contaminada em Niterói. Não houve nada disso. Nunca houve nada disso. Foi feita uma investigação demorada pela FEPAM, não houve nada. Se constatou a 25 metros possível contaminação. Uma possível contaminação mínima, né? Então está aberto ainda o processo do Ministério Público. O Ministério Público não arquivou de forma definitiva, a FEPAM já arquivou. O Ministério Público, com envolvimento de outros crimes, de outros processos mais graves, não tomou atitude, mas eu conversei já com todos os órgãos e tive o prazer de ser recebido pelo presidente da FEPAM. Demorou, porque também tem compromisso, fizemos por vídeo para facilitar, junto com o diretor técnico, e de forma cabal, agradeço aqui a FEPAM, de forma cabal, né? Diz que nunca houve aquilo. Não sei como esse senhor teve a capacidade de fazer essa notícia muito ruim para o bairro Niterói, num momento tão triste da cidade, né? Assustando ainda mais. As pessoas já estavam traumatizadas e assustadas com os alagamentos. Niterói, eu digo, né? Uhum. Que possível alagamento que teve bem pouco, graças a Deus, mas que afetou pessoas, afetou famílias. Mas aí aproveitar esse momento tão triste para fazer promoção pessoal, como dando uma notícia em primeira mão, como sendo o percursor, a pessoa que está trazendo essa notícia verdadeira, uma notícia falsa, totalmente falsa. Não há contaminação do solo em Niterói, nenhum. Deixa eu aproveitar para a gente abrir um pouco mais. Foi 2017 ou 2018 que a Prefeitura de Canoas emitiu aquele alerta, né? Uhum. E o secretário de Meio Ambiente atual me mandou até um dossiê contando isso, que foi feito o alerta porque um vizinho da rua de trás, uma rua antes daqui para lá uma rua antes, ele foi arrumar uma piscina e viu um líquido amarelo. E daí fez essa comunicação, a Secretaria do Meio Ambiente foi lá, abriu esse processo e deu aquele comunicado, que foi reavivado agora, que era de alguns anos atrás. A grande dúvida era se, e daí ele me disse o quê? A FEPAM assumiu esse assunto. A grande dúvida era se a FEPAM tinha arquivado, se tinha dado fim ou não. Então, a notícia é essa, está arquivado o assunto. E a possível contaminação a 25 metros. Não se confirmou. E nem teve o líquido, teve uma árvore que secou. E por isso ele pediu. Teve uma briga de vizinho, na realidade, essa é a grande verdade. Essa árvore secou. Será que ela secou realmente do cromo? O cromo veio dali da São Vicente? Porque a outra cromagem funcionou normalmente. Na mesma rua ainda, né? Exatamente. Acho que ainda funciona. É um parente e ainda funciona. Não há nenhuma contaminação em lugar algum em Niterói. Absolutamente, afirmo, de forma categórica. Aproveitar para dizer para vocês que nas próximas semanas estamos agendando com o Dr. Felipe, que durante muito tempo foi o promotor de meio ambiente aqui em Canoas, que acompanhou esse caso na época, não está mais na cidade, mas a gente vai trazer, a gente está conversando com ele para ele vir aqui para a gente bater um papo e vamos abordar esse assunto também. Mas foi importante porque para a gente fazer essa atualização, porque realmente o pessoal de Niterói ficou muito assustado. Recebi várias ligações. E para a gente, é um período pré-eleitoral complicado, até ter as convenções, ninguém é pré-candidato, né? Não, na verdade, todo mundo pode ser pré-candidato. Todo mundo que é filiado é um possível pré-candidato. Um possível pré-candidato. Exatamente. Mas eu queria lhe perguntar sobre o Progressistas, né? Como o Progressistas está indo para essa convenção? Qual é o momento do Progressista na cidade? Qual é a ideia do partido como um todo nessas eleições? Como é que vai chegar na convenção? Há um convite, né? A gente teve uma perda muito grande, que foi a desfiliação do Dr. Nedir, o atual vice-prefeito, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa séria, competente, mas problemas pessoais, né?
resolveu sair do Progressista, encerrar sua carreira política. A gente tem um prejuízo muito grande, a gente lamenta isso, a gente compreende, né, uma decisão pessoal, mas estamos levando o barco para frente. Fomos convidados pelo PL para compor a chapa, nada está definido, e por isso mesmo, porque é um perigo hoje a questão eleitoral, né, tu te desviar até mesmo numa publicação, numa conversa, numa entrevista, cometer um erro que pode pagar ali na frente muito pesado com a perda da inscrição como pré-candidato, ainda pré-candidato, e depois como candidato. Então temos que cuidar, a justiça eleitoral é severa nesse aspecto, embora nós estamos nos deparando aí com alguns pré-candidatos fazendo campanha aberta e de forma vergonhosa, com benefícios e tudo mais, o Ministério Público está de olho, assim como o Nego Dia achou que podia fazer e acontecer, enganar todo mundo e ficar impune, hoje está preso e vai ficar bastante tempo preso. O senhor acha que vai ter muita judicialização nesse caso? Vai ter muita, porque há um abuso de poder econômico, abuso de influência política, de candidaturas já em campanha, não pré-campanha, em campanha aberta, né, com benefícios graves, né, e que o Ministério Público está de olho. Tenho absoluta certeza, confio no Ministério Público Eleitoral e confio no GAECO também. E sem entrar em casos específicos, né, claro, o cenário como um todo, com a enchente, foi totalmente movimentado, né? Tu enxerga que a população do lado oeste, por exemplo, pode ter uma abstenção maior? Tu acha que deve ter. Movimentou muito a isso é muito prejudicial para a escolha política, né? Mas acho que vai ter uma abstenção pelo sentimento de sofrimento, de raiva. A raiva, não a raiva bandida, a raiva de um cidadão que se vê desamparado, né, pelo governo federal, municipal e estadual. Isso dói em cada pessoa que a gente conversa com as pessoas na frente de suas casas, com perda de tudo, perda da sua história, e chorando quando começa a falar, lágrimas vêm aos olhos, e isso deixa a gente muito triste também. E aí a gente consegue captar que realmente teremos uma abstenção muito maior. Veja que na eleição passada já tivemos 71 mil pessoas que não foram votar, né, no primeiro turno, e 82 mil pessoas que não foram votar no segundo turno. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. Tá certo, vereador, quero lhe agradecer a visita, né? Eu agradeço. As portas estão sempre abertas, então volte outras vezes para a gente conversar sobre a cidade. Deixar aqui o registro de reconhecimento que a cidade precisa disso. Parabéns pelo teu programa, muito bem conduzido. Precisamos vir aqui, e eu sempre digo, temos que conhecer as pessoas e conhecer ainda mais a nossa cidade. Canoas é uma cidade de 400, o IBGE está muito enganado, na minha opinião, é uma cidade de 420 mil habitantes, uma cidade maravilhosa e que sofreu esse baque. E a gente torce que o governo federal realmente venha para ajudar e não dificultar, porque até agora 5.100 de reconstrução, isso não existe. A cidade precisa realmente, o pronto-socorro, a UPA da Rio Branco, a Caçapava. É óbvio que o município não tem dinheiro para fazer. Se não vier um grande dinheiro federal na saúde, também na saúde, que já sofrimos, vamos sofrer. Muito obrigado. Obrigado. Esse é mais um da redação para Águas Itati, Água Mineral da Família Gaúcha, Zetec Soluções em TI e FlexCorp Internet. Olha só, agora em agosto, passadas as convenções, a gente entra no período pré-eleitoral e eleitoral, e daí você vai ver muito conteúdo sobre política e poder, debates políticos aqui no canal OT Play. Então aproveita que está passando aqui, já te inscreve no nosso canal e clica no sininho que tem do lado do botão de se inscrever, porque daí todo conteúdo novo que for pro ar tu é avisado com uma notificação na tela do teu celular, certo? Obrigado pela companhia, aproveita e visita outros vídeos aqui no nosso canal e até a próxima. Tchau!